Atos capítulo 1, versículo 3, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 11. Se você puder, eu te peço, deixe sua Bíblia aberta durante a exposição do texto bíblico, e sem dúvidas, em reverência à palavra de Deus, o Senhor falará aos nossos corações. Versículo 3 em diante diz o seguinte: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de cerca de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Feche seus olhos, curva a sua cabeça durante um momento. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor já tem se comunicado tanto conosco, mas sabe, nós pedimos mais uma vez, Espírito Santo, aquece cada coração, nos dá uma instrução da tua parte sobre como progredir no lugar da intimidade, entrega aplicações específicas e pessoais a cada um que nos ouve neste momento, e que o Evangelho, que é o poder de Deus, se manifeste dentro de cada vida, Espírito Santo. É isso que nós pedimos e já recebemos na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o título do nosso sermão nessa tarde é A Essência do Poder. A essência do poder. O livro de Atos, ele pode ser resumido em 3 palavras muito simples e diretas: ascensão, descida e expansão. Jesus no capítulo 1, ele é assunto aos céus à vista dos discípulos. Como ele havia dito no Evangelho de João, quando ele retornasse à direita do Pai, ele enviaria o Espírito Santo da promessa. E é isso que acontece em Atos capítulo 2, ocorre a descida do Espírito Santo. E quando ocorre a descida do Espírito, ocorre a expansão da igreja, porque a igreja não se expande no seu próprio poder, a igreja se expande no poder do Espírito Santo. Essas três palavras ditam este livro. E o versículo 8 é a chave, é basicamente o índice do livro de Atos, que diz: mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Essa simples frase que Jesus disse, ela serve como simplesmente um esboço para os apóstolos. O caminho que Jesus fez é, curiosamente, o contrário do que ele apresenta aqui. Jesus tem a sua viagem da Galileia para a Samaria, para a Judeia, e enfim morre em Jerusalém. Mas Jesus está falando: discípulos, eu fiz esse caminho, mas vocês vão fazer o caminho contrário e vão onde ainda eu não fui. Vocês vão de Jerusalém para a Judeia, da Judeia para a Samaria, e vão aonde eu ainda não fui, até os confins da terra. Talvez seja por isso que você está aqui nesse momento, porque Jesus não deixou o Evangelho só com uma missão restrita a Israel, chegou aqui no Brasil, nos alcançou, e até as nações de todos os confins da terra. Mas sabe, isso não seria realizado, essa expansão do reino de Deus, na força dos discípulos. Não, eles receberiam poder.
E existe muito debate teológico, eu preciso te dizer sobre isso, a respeito da terminologia do versículo 5, que fala que ele nos batizará com o Espírito. Alguns creem que o batismo com o Espírito é um ato imediato durante a conversão, ou seja, eu me converti, imediatamente fui batizado no Espírito. Já outros creem que é uma manifestação secundária que ocorre depois da conversão. Mas independente de qualquer uma dessas correntes teológicas, fato é que todos concordam em algo. Nesse momento, em Atos 1, os discípulos já tinham a ação do Espírito Santo, mas ainda não tinham o revestimento do poder do Espírito Santo. O Espírito, por exemplo, que disse para Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso nos mostra uma realidade gritante, porque é totalmente possível você ser crente, você ter não sei quanto tempo de convertido, você ir na igreja em todos os cultos, você ler a sua Bíblia, é possível você estar em todas as reuniões e não ter o poder do Espírito. É possível você ter o agir do Espírito, mas não ter sido revestido com um poder especial para te capacitar do Espírito Santo. E é sobre essa essência do poder que nós carecemos e necessitamos que eu quero trazer nessa tarde. A palavra poder, em grego, é a palavra dunamis, de onde vem a expressão, por exemplo, dinamite, que é um poder explosivo, uma habilidade que se confere a alguém, uma força capacitadora. Mas por que esses discípulos precisavam de poder? Por que nós, como igreja hoje, precisamos da essência desse poder? Os discípulos precisavam, ainda na nossa introdução, desse poder por 4 motivos. O primeiro deles era para não perderem o foco na caminhada. Eles já tinham passado 3 anos no ministério com Jesus. Já estavam há 40 dias aprendendo sobre o reino de Deus, mas eles desviam o foco. Eles viram e falam: Jesus, é nesse tempo que o Senhor vai sair candidato assim, vai destronar Roma. É como se eles estivessem pegando uma coisa periférica e fazendo disso o principal. E talvez você está assim hoje na caminhada. Você está distraído de Jesus. É como se a gente colocasse muitos olhos nessa terra e qualquer coisa, seja por exemplo um emprego, seja por exemplo um relacionamento, qualquer coisa, nos distrai do foco que era para ser Cristo. O poder é justamente para devolver aos crentes o foco em Jesus que é necessário para mim e para você. Mas ainda segundo momento, eles precisavam de poder para poder perdoar. Um dos lugares que Jesus disse que o evangelho alcançaria seria na região de Samaria. E até esse momento os discípulos eles eram preconceituosos etnicamente com os samaritanos. Você sabe, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Na cultura judaica, os samaritanos eram chamados de cães imundos. E os discípulos até aqui não tinham entendido que Jesus estava quebrando as barreiras raciais para se entrar no reino de Deus. Isso só é entendido quando Pedro vai pregar o evangelho a Cornélio. Irmãos, nós precisamos de poder para poder perdoar as pessoas. Sabe, talvez essa semana alguém da sua família te chateou. Talvez um irmão da igreja te magoou, talvez uma pessoa do seu trabalho, o seu chefe, que é difícil de aturar, irmão. Nós temos, como humanos, relacionamentos decadentes. E não é na força do nosso poder que nós podemos perdoar as pessoas, não. Isso só é possível mediante o poder do Espírito Santo. Eu e você temos a natureza pecaminosa, a gente não tem um desejo de perdoar. Mas o terceiro momento, os discípulos precisavam do poder para pregar o evangelho até os confins da terra. Eles precisavam de um poder que não era só uma eloquência, não era só uma sabedoria humana, não. Eles precisavam de uma manifestação sobrenatural para que as pessoas cresçam na mensagem do evangelho. Irmãos, é muito comum você ver hoje o crente que ele quer entrar de fininho no céu. Você já viu isso? O crente, não, eu vou entrar lá, eu vou dar um tchau para Jesus de longe, não vou levar ninguém comigo. Irmão, o crente, ele tem que ter um desejo ardente de evangelizar. E a pergunta que eu até queria fazer é assim: qual foi a última vez que você evangelizou? Mas, infelizmente, para a maioria dos cristãos, não é essa a pergunta certa. A pergunta certa é: algum dia você já tentou evangelizar alguém? E nós estamos sem poder, e por isso não temos desejo de demonstrar o evangelho na prática para as pessoas.
E por isso o reino não avança, porque temos muitos crentes sem poder, e crentes sem poder não faz novos discípulos. Mas a quarto e último momento, por que nós precisamos do poder? É para morrer. Jesus disse no versículo 8 que eles seriam testemunhas. A palavra testemunha no grego é a palavra mártir, que significa literalmente alguém que sacrifica os seus prazeres e a sua vida a favor de uma causa. Irmãos, nós vivemos hoje, talvez não uma perseguição no Brasil, não uma perseguição em que você é morto, decapitado, mas sabe, você tem que perder a sua vida por uma causa maior, que é a causa do Evangelho. Todos os dias nós temos que tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. E aí tem um monte de crente tentando progredir em santidade na força do próprio braço. Não é na nossa capacidade, não é pelo nosso intelecto, não é por quanto tempo você tem de caminhada, é no poder do Espírito que você pode matar a sua carne. É no poder do Espírito que as cadeias vão ao chão e os vícios se tornam liberdade em você, na pessoa do Espírito Santo. E sabe, é por meio desse poder que tantos irmãos hoje, nossos ao redor do mundo, são degolados, crucificados, queimados e literalmente perdem as suas vidas como testemunhas, como mártires de Cristo. Irmão, deixa eu te perguntar, como é que anda seu foco na caminhada? Você está muito distraído com coisas periféricas? Os problemas para você estão muito grandes? Pois é um sinal que precisamos de volta do poder. Como é que está o seu coração? Você está com rancor de alguém, com uma mágoa escondida? É um sinal que precisamos da essência do poder novamente. Como anda o seu desejo de falar de Jesus para as pessoas? Isso já mostra o poder que parece que saiu de nós há muito tempo. Como anda a sua vida de sofrer por Jesus, abandonar os seus prazeres, passar por perseguições, passar por problemas que fazem parte daqueles que são testemunhas, irmãos. Quando olhamos para tudo isso, só chegamos à conclusão de que precisamos urgentemente desse poder. Por isso eu quero te mostrar, ainda nesse texto, expondo as Escrituras, como voltar a esse lugar. Primeiro, leia comigo o versículo de número 3, que diz o seguinte: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de cerca de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Primeiro ponto, eu quero expor para você algumas voltas que nós precisamos dar para voltar à essência do poder. A primeira volta é: volte para as Escrituras. Irmãos, Jesus aparece depois de ressurreto por um período de cerca de 40 dias. E durante 40 dias Jesus não deu arrepio na espinha dos discípulos. Eles não ficaram 40 dias num worship intenso, embora isso poderia ser muito legal também. Mas Jesus matricula os seus discípulos numa escola. A escola que durante 40 dias eles estudariam as Escrituras a respeito do reino de Deus. E assim, o reino de Deus não é um negócio rápido, simples, não. O reino de Deus abrange desde a queda do homem no Éden até a segunda vinda de Cristo. Imagina, Jesus começa lá em Gênesis explicando aos discípulos que o homem recebeu autoridade por Deus. Ele entrega essa autoridade ao diabo, e o diabo passa a ser chamado o príncipe deste mundo. E Jesus vai explicando desde o Velho Testamento até chegar na sua morte e ressurreição, quando ele diz que não mais o príncipe desse mundo vence, não, ele foi deposto, e agora Jesus recebeu toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Mas não para aí, o reino de Deus não para na ressurreição de Cristo, ali é só o começo. A consumação do reino de Deus é na segunda vinda gloriosa de Jesus. Eu acho que Jesus explicou coisa para dedéu para esses discípulos, meu irmão, porque ele explicou, ele resumiu a história da humanidade em 40 dias. Eu acho que Jesus falou muita coisa. Mas irmãos, o que nós precisamos entender é que antes de Jesus fazer com que os discípulos tivessem uma experiência de um único dia em Pentecostes, receber o poder do Espírito Santo,
Jesus precisava que seus discípulos estudassem as Escrituras durante 40 dias. Porque Deus não pode entregar o poder para o crente se ele nem sabe o que é poder. Para entender a essência do poder, nós precisamos voltar às Escrituras. E antes da descida do Espírito Santo, é necessário entender o peso da glória do Espírito Santo. É necessário aprender com aquilo que Deus já disse na sua palavra. Imagine comigo, durante um pouquinho de tempo, uma situação hipotética. Você acabou de receber agora na sua conta, assim, 100 milhões agora. Meu Deus do céu. Tinha gente que nem estava na igreja mais, né? Glória a Deus, irmão, você vigia. Mas, irmãos, imagina se tem 100 milhões na sua conta agora. Pronto, chegou. Só que, vamos imaginar um cenário. Não chegou uma notificação no seu aplicativo do banco, ninguém te falou, ninguém falou nada. Aí Deus livre e guarde. Passa uma semana, você morre. E você não desfrutou dos 100 milhões. Olha que coisa horrível. Era melhor não ter os 100 milhões do que ter e não desfrutar. Mas por que você não usou desse dinheiro? Porque você não teve o entendimento de como acessar aquilo. E sabe, com o poder de Deus é a mesma coisa. Deus já depositou em nós, porque o Espírito habita em nós, um saldo inesgotável de seu poder. Mas nós não acessamos esse poder porque nós não buscamos entendê-lo. Nós não buscamos na palavra de Deus como acessar isso. E aí que nós chegamos no Evangelho, que às vezes nós temos muitos emocionados e poucos avivados de verdade. Irmãos, o poder de Deus pode envolver um sentimento? Pode, sem dúvidas. Mas sabe, o poder de Deus não é só um sentimento. Para ter o poder de Deus, nós não estamos precisando de novos sentimentos, assim, um arrepio na espinha no meio do culto, não. Nós estamos precisando de novos entendimentos. Sabe, é Jesus, quando ele ressuscitou e ele encontra 2 discípulos no caminho de Emaús. E os discípulos estavam confusos. E Jesus começa a explicar para eles, desde Moisés até Malaquias, sobre o Cristo. Imagina essa pregação aqui durante um segundo. Jesus pregou um sermão em 38 livros da Bíblia. Ele só não pregou em Gênesis, no Antigo Testamento. A maioria de nós teria dormido nesse sermão demais da conta, meu irmão. Mas quando eles reconhecem o Senhor, no final daquele tempo de comunhão, quando eles partem o pão, eles, ao identificar que era Jesus, eles falam, peraí, enquanto ele explicava as Escrituras, o nosso coração não queimava. Irmãos, a maioria de nós está precisando de ter uma explicação maior das Escrituras, porque é quando as Escrituras são expostas que os nossos corações se derretem. É quando entendemos o que Deus está falando e que nós passamos não a agir só mais numa fé emocional, mas numa fé racional e que ao mesmo tempo é espiritual. Quando há esse lugar, eu me lembro de um livro de um autor que eu gosto muito. O autor chama Leonard Ravenhill. Ele tem um livro, chama assim, é uma pergunta, né? Teologia esfria o crente? Esse é o título do livro, é uma pergunta. E ele diz a seguinte frase: o abismo que nos separa de um avivamento genuíno é do tamanho do nosso desprezo pelas Escrituras. Irmãos, o problema é que se difundiu no nosso meio uma ideia que é meio satânica, de que estudo bíblico e entender a palavra é um negócio que esfria a gente. Irmão, aí toda hora a gente que é líder, a gente que é pastor, vem toda hora as pessoas assim, não, me fala um livro assim, sabe, para eu aproximar de Deus. Não é que você não pode ler outros livros que não é a Bíblia, não, tem livros muito bons, que você pode se aproximar de Deus, mas tem um que eu te garanto, que se você ler ele, é a certeza que Deus está falando com você o tempo inteiro, chama a Bíblia. Mas cuidado, tá? Esse livro aqui que eu estou te recomendando, corre o risco de você ler e você ser cheio do poder de Deus, corre o risco de você ser transformado, corre o risco de você ficar parecido com o autor dele, Jesus, o homem mais cheio do Espírito Santo que já houve. E aí temos o quê? Toda hora crente, não, eu preciso ouvir a voz de Deus. Irmão, Deus está falando, é a gente que não está abrindo a Bíblia. Não, mas sabe assim, eu preciso de uma profecia mirabolante, tem que descer o arcanjo Miguel com as 7 trombetas. Irmão, isso pode acontecer? Pode. Mas sabe, Deus está falando aqui o tempo inteiro, e nós não buscamos entender. E o autor de Hebreus fala algo que eu acho muito importante nesse tópico. Hebreus 5:11 fala assim, quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender.
embora a essa altura já devessem ser mestres. Precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Irmãos, o autor está falando de crentes, não é que tem dificuldade de aprender da Bíblia, não. Não tem problema, por exemplo, eu tenho dificuldade de entender a Bíblia, não tem problema. É um processo mesmo, é algo que você vai construindo, nós como líderes. E o meu maior prazer é alguém vir com uma dúvida bíblica e a gente poder explicar, é algo maravilhoso. Mas o autor de Hebreus não está falando de gente que tem dificuldade de aprender, é gente que não quer aprender. E é isso que caracteriza um cristão estagnado na fé, que perdeu o poder de Deus. Ele não tem mais sede nenhuma de aprender absolutamente nada da palavra de Deus. E aí, ele diz que esse crente é criança. E Deus não pode dar poder para crente criança, porque a criança, ela faz estardalhaço no reino de Deus, ao invés de fazer progresso no reino de Deus. Irmãos, como é que você está hoje? Qual tem sido o seu relacionamento com a Bíblia? Qual tem sido o seu relacionamento diário com a palavra? E eu sou um cara que eu amo conferência, mas aí a gente tem crentes que o tempo inteiro acha que para ser avivado, ele precisa viver assim, eu preciso ir de conferência em conferência. Não, irmão, você precisa viver todos os dias lendo a sua Bíblia, e lendo a sua Bíblia, e lendo a sua Bíblia, e aprendendo a sua Bíblia. Vai em conferências, vai em cultos, mas sabe, a fé é muito mais simples do que nós mistificamos. Como é que tem sido a sua fome da palavra? Porque é isso que revela se temos entendido o que é o poder de Deus de verdade ou não. Mas veja comigo, versículo 4, que diz o seguinte: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Segundo ponto, volte para o lugar óbvio. Irmãos, a promessa do poder tinha uma obediência restrita. Os discípulos tinham que estar em Jerusalém. O poder não viria se não fosse naquela cidade. E o texto de Lucas 24, que é o texto paralelo desse que nós estamos lendo, quando Jesus está subindo aos céus, diz o texto: ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado para o céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Irmãos, o que me impressiona não é que os discípulos foram para Jerusalém, mas é que eles foram constantes num comando tão óbvio. E sabe, um dos nossos maiores problemas é a nossa constância. E eles estavam em Jerusalém com uma promessa: vocês têm que estar buscando lá. Eles estavam no templo, adorando e com uma santa expectativa. Não, o poder da promessa do Pai vai vir sobre nós. É só estar no lugar da busca e o poder vai vir. E sabe, Jerusalém fala desse lugar, um lugar tão óbvio. Jesus está pegando esses discípulos e falando assim: ei, sabe aquela Jerusalém? Vocês já ceiaram lá comigo? Sabe aquela Jerusalém, meu filho? Que você já orou lá comigo no Getsemane? Sabe aquela Jerusalém que vocês já me viram crucificado? Vocês viram eu lavar os pés de vocês? Então, eu não tenho uma receita de bolo. O comando é óbvio: volta para aquele lugar. É ali que eu vou encher vocês. Aquele lugar tão óbvio que nós já estivemos tão juntos. Irmãos, é como se Jesus estivesse pegando em você, e é um lugar que você já sabe que você tinha que estar. Sabe qual que é esse lugar chamado Jerusalém? É só você e Deus no seu quarto, é só você e Ele com a porta fechada, no lugar da oração, no lugar da adoração. E ali, irmãos, o problema é que nós temos problema com o óbvio. Eu não estou vindo aqui falar nada novo, eu não tenho uma receita de bolo para voltar à essência do poder. Mas sabe, é só fechar a porta do seu quarto, é só buscar constantemente ao seu Pai, e a promessa é: o Espírito Santo será derramado. Como se Jesus pegasse eu e você nesse momento e falasse assim: ei, filho, lembra daquele lugar que eu já cuidei tantas vezes de você lá, você já chorou tantas vezes comigo lá. Então, filho, você não está achando que você tem que voltar para lá, não? Então, meu filho, sabe aquele lugar que você tem o sentido da sua vida de volta, que ali na intimidade comigo parece que a vida voltou a fazer sentido, seus olhos voltam a brilhar? Então, meu filho, volta para esse lugar.
Como se Jesus pegasse eu e você e falasse: meu filho, você sabe qual é o seu lugar, por que você não está lá? E o que me impressiona é que foram 10 dias em Jerusalém. Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa judaica. Ou seja, Jesus morre, 40 dias fica aparecendo aos discípulos, e eles passam só 10 dias buscando a Deus constantemente, e o poder de Deus se manifesta. Irmãos, aprendam um segredo da vida cristã. A vida com Deus não é sobre uma grande quantidade exorbitante que você faz num dia só. Não é sobre ler 10 capítulos da Bíblia num dia. Não é sobre orar durante 3 horas, não. É sobre ser constante todos os dias. Os discípulos foram constantes durante 10 dias no lugar de buscar a Deus em Jerusalém, e houve Pentecostes. Por que não há Pentecostes no nosso meio? Não é por falta de uma grande busca, é por falta de uma constância na busca. Jesus, ele compara justamente a nossa fé como a uma casa. Ele diz que nós somos como uma casa construída na rocha. E aí, irmãos, como é que você está? Porque talvez você está querendo alcançar a essência do poder, que são as alturas, só que você não tem alicerce na fé. O alicerce de viver o óbvio. Nós queremos viver o sobrenatural na fé, sem ter que viver o ordinário. Sem ter que viver, irmãos, e deixa eu te falar isso, a busca com Deus não é todo dia que Deus vai te falar algo extremamente surpreendente, não. A maioria dos dias vai ser normal. A maioria dos dias vai ser só sobre uma disciplina e uma constância mesmo. Mas é essa constância que é o ordinário, que te faz viver o sobrenatural. É viver aquilo que é o natural da fé, que te faz viver as alturas da fé. A gente tem que ter alicerce para poder ter altura. E crente que não vive aquilo que é óbvio da fé, o lugar da adoração, da busca, da oração constantemente, ele vai mais uma vez viver um poder que não é a essência do poder. Ele vai viver um poder emocional. Ele vai ser um emocionado e não um avivado. Ele vai ser alguém que vai querer sentir muitas coisas. Estou sentindo um negócio, mas aquilo lá não vira um estilo de vida nele. O evangelho é sobre um estilo de vida que envolve sim o sobrenatural. Deus vai te dar experiências, Deus vai te dar muita coisa nesse processo, mas sabe, pode vir aqui na igreja o pregador que for, pode vir aqui na igreja a banda que for, pode ter o melhor louvor, o melhor culto, se a gente viver só aquele momento, só a emoção daquele lugar, e não sair dali queimando para viver o óbvio, queimando para um novo estilo de vida, queimando na oração e falar: Senhor, eu vou me organizar para poder orar agora, eu vou pôr meu alarme para poder despertar, eu vou separar tempo, eu vou te buscar. Se isso não virar um estilo de vida, vai virar só um culto na memória, e não uma transformação eterna. Irmãos, a promessa é óbvia. Olha, vá para Jerusalém. Só que o que acontece a partir dessa promessa óbvia, sobrenatural, é a descida do Espírito Santo. Irmão, você vai voltar para o seu quarto, e eu posso te falar que a partir dali, você vai experimentar um novo nível na sua caminhada, que você nunca viveu. Você vai experimentar um avivamento pessoal, que você vai falar: cara, como eu vivi a minha vida cristã inteira sem isso daqui. Como eu vivi a minha vida cristã sem esse poder para poder vencer as lutas, sem esse poder para poder vencer o meu dia a dia. Como eu vivi sem isso? E nós carecemos desse poder, Jesus. Por isso nos desperta, nos devolve o paladar. Jesus, pega a nossa língua espiritual assim, fala: língua, você vai voltar a ter sede de mim. Mas veja o resto do texto, versículo 5 até o versículo 8, que diz: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas,
em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Terceira volta que nós precisamos dar para retornar à essência do poder. Volte a ter expectativas no poder do alto. Irmãos, os discípulos até agora, depois de 40 dias estudando, não tinham entendido o que é o reino de Deus, irmão. Parece que esses discípulos mataram Jesus de raiva já. Meu Deus do céu. Jesus está falando de um reino espiritual. E eles estavam imaginando um reino terreno. Como se Jesus fosse sair candidato e destronar Roma. Jesus falava do reino dos céus e eles imaginavam um reino regional, só em Israel, ao invés de um reino internacional a todas as nações. Eles pensavam que era também o reino estático, ao invés de gradual. Jesus ia chegar e implementar a sua vontade em Israel inteira e todo mundo iria imediatamente reconhecê-lo. Mas não, o reino de Deus vai se desenvolvendo a partir de 2000 anos e o evangelho crescendo e avançando. Em vez de conhecer tempos e épocas, esses discípulos estavam precisando conhecer o poder. Irmãos, a gente julga muito esses discípulos. Como é que esses caras andaram 3 anos com Jesus, estudaram 40 dias e mesmo assim não entenderam? Só que muitos que me ouvem nesse momento estão na mesma situação. Que a gente começa a achar que o poder de Deus não é do alto, mas é da terra. Sabe como que a gente faz isso? A gente começa a ter expectativa, não mais numa manifestação sobrenatural de Deus. A gente tem agora expectativa só em bênçãos terrenas na nossa terra. Senhor, que dia, sim, sabe, que o Senhor vai fazer, vai me dar aquele emprego que eu estou precisando. A expectativa fica só nisso. Não, Senhor, mas sabe, quanto que eu vou casar assim? E a gente cria expectativa só aqui e agora. Só em um poder terreno. Não, Senhor, mas quando que o Senhor vai me dar aquele cargo que eu oro tanto, quero tanto? E sabe, nada disso é errado o que eu estou falando. O problema é quando a sua expectativa para ali. É quando o que você espera de Deus são só coisas na sua vida e não o poder de Deus do alto na sua vida. Irmãos, a verdade seja dita, em muitos momentos da caminhada a gente não está querendo Jesus não. A gente não está querendo o poder do Espírito. A gente está querendo o poder das bênçãos que Deus pode nos dar. A verdade seja dita, nós somos iguaizinhos a esses caras. E nós precisamos realinhar as nossas expectativas, sabe? Qual foi a última vez que no seu espírito, no seu coração, você teve expectativa em crescer no lugar da intimidade com Deus? Qual foi a última vez que você teve uma fase na sua caminhada, que você tirou seus olhos um pouco da terra e nas bênçãos de Deus, e você colocou os seus olhos no Deus de toda bênção? Qual foi a última vez que você foi avivado dessa fome, dessa sede? Sede não do que Deus pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo reino de Deus. Se você realinhar hoje as suas expectativas, se você voltar a ansiar e a esperar e a perseverar nesse lugar da oração, sabendo que o que Jesus prometeu Ele cumpre, a promessa de estar no seu quarto Ele vai fazer. Se você for para lá com um santo temor, com uma fé, com uma expectativa visceral no seu Senhor, Ele vai mandar o poder, porque a promessa dEle não é promessa minha. Só que o problema não está em Deus acordar de bom humor no céu e querer jogar o Espírito Santo para a gente. Somos nós querer acordar de manhã e falar: Senhor, a única coisa que eu preciso no meu dia hoje é o poder do alto. A única coisa que eu preciso hoje, Senhor, é que o Senhor volte a falar comigo. A única coisa que eu preciso hoje, Senhor, não é bênção, não é like. A única coisa que eu peço, as outras são importantes, Senhor, mas a única coisa que eu quero, e sem essa eu vou definhar, eu vou morrer, eu vou ser, como o salmista diz, como a corça anseia pelas águas, assim eu tenho sede de Ti. Eu tenho sede, Senhor, e sem beber da água da vida hoje, eu vou morrer, eu vou desfalecer. Qual foi a última vez que a sua alma esteve nesse estado? Mas veja comigo, nós vamos para o nosso último ponto, e já vamos concluir a partir daqui. Versículo 9 em diante, que vai dizer o seguinte: tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam.
e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Quarta e última volta, último ponto: volte a ter uma espiritualidade sincera. Irmãos, eles foram exortados por Jesus. Olha, o reino não é para destronar Roma, é o reino dos céus. Como se não bastasse isso, os discípulos agora são exortados por anjos. Porque Jesus sobe às alturas, uma nuvem o encobre, e os discípulos estão assim, ó, um olhando para o outro assim, olhando para o alto assim, um cutucando o outro, falando: o que Jesus está fazendo ali em cima? Ah, não sei, cara, não sei o que ele está fazendo ali. O que deve ter lá em cima? Não sei, deve ter um monte de anjo, deve ter um monte de coisa. Ao ponto de que eles estão lá parados, olhando para os céus, e vem os anjos e falam assim: Galileus, Jesus acabou de falar que é para vocês serem testemunhas na terra, por que vocês estão olhando para os céus? Galileus, não é para ficar olhando para o céu igual um bando de panaca, assim, olhando para o alto. Ah, não, vamos ficar só parados aqui olhando Jesus. Não, tem trabalho para fazer na terra, tem como conciliar viver na terra com ser cidadão do céu. E alguns, irmãos, eles não recebem poder por falta de expectativa no poder. Já outros não recebem poder porque buscam, mas não buscam de forma sincera. É isso que os discípulos estavam fazendo, irmãos. Sabe, às vezes até o nosso desejo de buscar a Deus, ele é um pouco corrompido pelo pecado. Ficamos achando que, não, Deus poderia me tirar do meu trabalho, assim, sabe? Ele me tira da minha faculdade, aí eu vivo igual um monge, um eremita, lá nas montanhas, só orando, só adorando. Irmão, a sua vida só vai ficar mais complicada, você só vai ter mais demanda e mais problema atrás de problema. Não tem como Jesus te arrancar dos problemas para você viver adorando, prostrado pro resto da vida. E aí a gente entra em um ponto que a igreja caiu muito nesse erro. Era o erro, por exemplo, do monasticismo. E sabe, tem crente que quer ser mais crente que Deus. Não, eu vivo assim, sabe, só olhando para o céu. Eu quero viver só de sobrenatural em sobrenatural. Irmãos, às vezes a fé é natural. Às vezes Deus não tem um negócio gigantesco para te falar mesmo não. E sabe, a gente veste uma máscara da espiritualidade. Você, por exemplo, vamos pensar no cenário aqui. Sem dúvida, você tem um amigo assim, que você pode falar tudo com ele, absolutamente tudo. Ele chega: cara, me fala aqui como é que está a minha roupa. Você fala assim: cara, você está assim, parece que você está do avesso, esse cabelo seu, parece que você jogou um catarro nele, cara, você não está bom. Por quê? Vocês são sinceros, porque vocês são íntimos. E aí, por que a gente não é sincero na busca com Deus? Porque a gente não é íntimo de verdade. E aí, quando a gente busca, não é sinceramente, irmão, não fica orando para Deus, para ter poder assim: amabilíssimo Pai, entro agora na sua inefável Shekinah de presença. Aqui na Lagoinha, por exemplo, está no meio do culto, irmão, está todo mundo assim, boiando. Na hora que vem a câmera, parece que está todo mundo assim, terceiro céu, ele, os apóstolos, Abraão, Isaac e Jacó. Irmão, porque nós temos dentro de nós uma ideia de que é como se a espiritualidade fosse uma vitrine, que a gente mostra para os outros, mas não, é a sinceridade de você poder ser você mesmo com Deus. E sabe quem que você é? Você é alguém que tem medos, você é alguém que é fraco, você é alguém cheio de tentação, você é alguém cheio de trauma, você é alguém cheio de incerteza. E se a gente não for sincero com Deus, a gente vai estar buscando em vão. Nós não vamos estar recebendo o poder de Deus de verdade. Eu me lembro de alguns tempos atrás, estava conversando sempre com um cara aqui, que ele falava assim comigo, eu perguntava: como é que você está? Ele falou assim: eu estou jejuando. Todo dia ele estava jejuando, não é nem brincadeira. Eu falava assim: meu Deus, é o apóstolo Paulo comigo. Um dia eu perguntei para ele: como é que você está? Ele falou: não, estou jejuando há 3 dias. No outro dia, eu descobri que ele tinha desviado. Sabe por quê? Porque a busca dele não era sincera. É como se fosse uma vitrine que ele tinha que mostrar: olha, eu estou jejuando, eu estou indo na igreja, eu estou nos ministérios, eu estou orando, eu estou aprendendo da palavra, mas nada disso era de verdade. Irmão, você quer uma dica? Lê a sua Bíblia sinceramente, lê assim: Jesus,
esse versículo aqui, eu estou longe demais de viver isso aqui, me transforma, e eu não presto mesmo. Jesus, eu estou orando aqui, eu não estava a fim de orar, eu estou pensando no meu time, que vai jogar daqui a pouco no Brasileiro, mas eu vou orar, porque eu preciso ser constante. E essa sinceridade com Deus, que vai nos devolver o senso de que eu sou cidadão do céu, mas eu tenho demandas da terra, eu tenho minhas fraquezas humanas, eu não preciso viver igual um anjo levitando, olhando para o céu o tempo inteiro. E é nessa sinceridade de busca que o Senhor vem. E sabe, quem já disse isso muito bem, é o apóstolo Paulo, quando ele disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele. Irmão, não tenta ser forte com Deus não, seja vulnerável, seja fraco, exponha suas tentações, exponha seus medos, exponha suas dificuldades, e o poder de Deus vai te sustentar para vencer qualquer pecado, qualquer tribulação, porque nem anjos, nem demônios, nem altura, nem profundidade pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, aleluia. E a palavra de Deus, aqui nós vamos concluir, nós vamos terminar nesse momento. Ela nos fala a mais verdadeira essência do poder de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 18 diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, a maior bênção que você pode receber de Deus na vida é aqui hoje, nesse momento, não importa onde você está, você crê na mensagem da cruz. Você crê na mensagem de que Jesus morreu pelos seus pecados, e esse é o poder de Deus, porque eu e você éramos pecadores, inimigos de Deus, o alvo da ira de Deus, mas Deus olhou toda essa rebeldia lá de cima, Ele viu tudo o que você fez na sua história, Ele viu todos os seus erros, e sabe o que Ele fez por mim e por você? Ele desceu até a mim, até você, e Ele pagou o preço dos seus pecados naquela cruz. E a partir da fé, que o justo vive pela fé, a fé na pessoa de Cristo, nós temos um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito do poder passa a habitar dentro de nós, e quando cremos no nome de Jesus, nós recebemos esse Espírito que vai te devolver o sentido da sua história, esse Espírito que clama: Abba, Pai. Você vai passar a ter um Pai celestial que cuida de você para sempre.